pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando aqui bem atrasado aqui a nossa live hoje. Nós estamos tendo um probleminha com o nosso convidado aqui. Eu acho que ele já está nos ouvindo lá. Enquanto ele termina de se preparar lá, a gente vai iniciando aqui. Bem, então a gente dá boas-vindas a todos, especialmente falamos aqui com os irmãos que estão em tratamento espiritual. Hoje nós dedicamos uma palavra a todos vocês. Permaneçam aí confiantes na atuação da espiritualidade. Vamos nos manter firmes no tratamento espiritual. Nós vamos ler aqui o nosso livrinho aqui de Orações de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, para fazer a nossa prece. Aceitação. Eu sei que um dia vou melhorar. Lamento o trabalho que na condição de médium tenho dado aos bons espíritos. Eles não reclamam de nada, mas eu desconfio. Se eles me aceitam como sou, o mínimo que posso fazer é trabalhar. Vocês não acham? Bem, tá sem áudio, né? Tá certo. Pessoal, tá completamente sem áudio ou tá só baixo? Vê se melhorou. Dá um ok para ver se já tá melhorzinho o áudio. Bem, nós vamos fazer a nossa prece e logo após nós vamos fazer o passe e iniciaremos então nossa atividade, ok? Ainda tá baixo, né? Mas já vai melhorar. Eu vou botar o nosso convidado aqui porque eu acho que a hora que bota melhora. Oi, Adriano, tudo bom? Tudo bem. Você tá me ouvindo? Tudo bem. Beleza. Você tá me ouvindo? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Tô. Porque quando coloca outra pessoa, melhora o áudio. Bem, nós vamos fazer a nossa prece aqui, enquanto a gente coloca o passe, aí a gente vai resolver esse probleminha. Então nós convidamos todos a fecharem seus olhos. Vamos pensar em Jesus e pedir ao Mestre amado que nesta noite de paz possa nos abençoar. Ampara, Senhor Jesus, envolve-nos em sua paz. E assim pedimos humildemente para iniciar a nossa transmissão dessa noite, pedindo que os bons espíritos visitem todos os lares. Ampara, Senhor Jesus, todos os irmãos, todos nós que estamos tão necessitados da tua presença. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, nós estamos com vários probleminhas hoje aqui, mas vai resolver. Bem, agora a gente vai passar então para a nossa fluidificação das águas e o nosso passe. Nós convidamos a todos aqueles que ainda não pegaram lá a água, por favor, providencie a sua água. E continuamos aqui convidando a todos a permanecerem firmes com os pensamentos e a crença de que Jesus atua a favor sempre, sempre, sempre. Né? Então, é assim que nós vamos agora fazer a nossa transmissão do passe. Pedimos a todos que se concentrem, pensem com muita confiança que Jesus está adentrando a sua casa no momento, ok? Vamos lá então ao nosso passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma
em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casalinho branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. O aborto provocado. A gente está falando de aborto espontâneo não, tá, pessoal? Aborto só provocado, aquele intencional. Ele é o quê? Ele é uma matança às ocultas por meio de métodos cruéis. A gente... Oi! Oi! Agora eu tô te ouvindo. Peraí. Sumiu. Fala de novo. Não tô ouvindo, Alex. Alex? Eu estou te ouvindo bem e eu acredito que o pessoal também está te ouvindo. Então, Adriano, seja muito bem-vindo e nessa noite você possa realmente ser inspirado pelos bons espíritos
Alex, não estou conseguindo ouvir. Nem com o telefone. Tá me ouvindo? Eu vou tirar aqui. Alex, Agora, tá ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Então tá bom, então vamos por aqui mesmo. Já tentei de tudo, não tá dando certo, então a gente vai por aqui mesmo. E você tá me Bem, ouvindo? então, novamente, gente, apresentando, Adriano hoje vai falar conosco sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu amigo, sem mais delongas, eu vou, então, deixar a palavra para você aí. Que Tá Jesus bom. te abençoe e que você possa ter boas inspirações a fim de que todos nós aqui, depois de tanta atrapalhada, consigamos aí ter momentos de reflexões profundas. Tá bom, obrigado, Alex. Aí, boa noite, pessoal. É uma alegria estarmos aqui reunidos, né? Agora virtualmente, para a gente falar um pouco sobre as coisas da alma, de estudarmos o legado de Jesus, né? E o legado, o que é legado? Legado é tudo aquilo que alguém deixa, né? De valor ou sem valor para uma outra pessoa, através de um testamento. E Jesus nos deixou um testamento. Apesar de não ter escrito uma só linha, mas convenhamos, né? As palavras de Jesus atravessaram já 2 milênios, né? E serão para todo sempre o nosso porto seguro. Mas alguém cuidou de deixar escrito as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, que foram os seus apóstolos, né? E mais tarde, no ano de 1864, Kardec juntou todos esses escritos, ou seja, a Bíblia, né, o Evangelho, com o seu conhecimento e com as instruções dos espíritos encarnados, que estavam sob a supervisão do Espírito da Verdade, e foi assim que ele deixou o seu legado, que é o legado do Cristo, né? Que se materializou, que hoje nós conhecemos com o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. E é neste legado, né, que está contido o manual de nossa conduta moral. A conduta moral de qualquer um que vive aqui na Terra, vive nesse planeta. E é isso mesmo. O Evangelho é um manual. E é para dar um norte na nossa conduta. Porque isso é quando nós falamos das coisas do lado de lá, né? O conforto é certo. Porque o Cristo nos prometeu o Consolador prometido. E a questão é uma questão de sintonia, né? Quando estamos sintonizados com as coisas do mundo espiritual, nós sentimos reconfortados. E o interessante é que são as coisas do lado de lá que nos ensina como é que nós vamos nos comportar aqui, né? Do lado de cá. Aí, quando a gente volta para o lado de lá, novamente, a gente fica, para a gente estar menos presos ao lado de cá, ou seja, menos materializado. Essas são as nossas incontáveis viagens aí reencarnatórias. E hoje a conversa é sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título do capítulo é Dá de Graça o que de graça recebemos. E esse capítulo, ele está dividido em quatro itens, que é o dom de curar, as preces pagas, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita. Eu confesso que quando eu recebi o número do capítulo, quando o Alex me passou, eu pensei, dá de graça o que de graça recebemos, eu pensei, bom, é sobre mediunidade, então vai ser mole, porque o que mais se fala na casa espírita é sobre mediunidade. E eu tenho uma novidade aí, né? Tem um tal de Livro dos Médiuns que diz que todo mundo é médium. Então, vai ser fácil falar sobre mediunidade. E, além do mais, na semana passada, na retrasada, no culto do Evangelho aqui em casa, a coisa caiu exatamente no assunto de mediunidade. Então, é coisa de Deus mesmo, né? Aí, falar sobre mediunidade. Eu pensei, se apertar é só contar uma historinha do Chico, né? Que foi um médium fantástico.
e eu me saio bem, né? Quem é que não gosta das histórias do Chico? Aí eu comecei a preparar, né? Peguei o Evangelho, comecei a ler o capítulo, só que eu já comecei a ler com um olhar diferente, um olhar mais atento, né? Afinal, era para um estudo de terça-feira. Aí eu achei, nessa leitura, que tinha algo diferente. Eu achei até que tinha mais palavras do que o normal. No dia do culto lá em casa, eu acho que tinha muito menos palavras. Até que cheguei a virar o Evangelho, olhar para a capa, para conferir se era mesmo o Evangelho daquele outro dia, e era o mesmo. Não era diferente, não. Eu fazer o quê? Continuei lendo. Quando eu cheguei no final, aí a leitura tinha tomado outro rumo. Você sabe, a sensação que eu tive na hora era aquela sensação... Tá ouvindo? Alex? Voltou. Então, continuando. A sensação que eu tive ao chegar ao final da leitura do capítulo, sabe aquele aluno que entra na sala todo relaxado, interessado, fone de ouvido, sempre atrasado, assobiando, balançando os braços? Pois é, cheio de marra, se achando do sabichão. Aí, quando ele um belo dia, ele entra na sala de aula, ele encontra todo mundo sentado, com aquele olhar terrorizado, todo mundo olha para ele, e ele vê que tem alguma coisa errada. Ele procura a professora, aí a professora está com aquele sorrisinho no canto da boca, aquele sorrisinho de satisfação, e ela diz bem demoradamente: sente-se, meu querido, hoje é dia de prova. Vira as costas e ainda fala para a gente: essa prova vale o semestre. Foi essa a sensação que eu tive. Pois é, o que era moleza, aí se transformou em dúvida. E o que me trouxe essa dúvida foi aquela parte da história, da expulsão dos mercadores do templo. Eu nunca tinha lido com essa perspectiva. Aí não dava mais para voltar atrás, eu tinha que estudar e tentar compreender melhor essa estranha passagem. O jeito era pesquisar e tentar trazer uma abordagem diferente, né? Uma visão diferente dessa passagem. Eu vou ler o texto aqui para vocês, que afinal, deixa eu pegar minha cola aqui. Eles vieram, é o item 5, eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, e também está em Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. Vamos. Então, e é nesse capítulo que nós vamos nos concentrar, certo? Nesse item. E, bem, quase que todas as pessoas cresceram acostumadas a enxergar Jesus como um símbolo religioso. Jesus era sempre aquele homem pregado na cruz, aquele homem que era objeto de adoração, né, de cultos, e também dos dogmas. Aí vem uma natural dificuldade de entender, né, o que o Evangelho nos traz, ou seja, as lições de Jesus. E vem a dificuldade de entender como elas podem contribuir na nossa vida, nas relações nos nossos lares, nas relações profissionais de trabalho, nas dificuldades diárias, e também até na criação de filhos, um exemplo. E principalmente em quê? Nos nossos conflitos internos. O que é que esse personagem crucificado podia contribuir melhor para mim? O que ele podia trazer, modificar na minha vida? Né? Aí vem o Espiritismo, lá em 1864, Kardec codifica o Espiritismo,
E nós aprendemos com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho que a morte não existe. Ficamos sabendo que nós somos espíritos eternos. Que o corpo é apenas uma roupa, né? Uma vestimenta. E que cada passagem, uma vida, né? É uma experiência na nossa longa jornada. E nós somos o quê? Parecido com os viajantes do tempo. E nós vamos fazer quantas viagens, quantas experiências forem necessárias. Aprendemos também que lá, também no Livro dos Espíritos, né? Que há uma escala espiritual. E essa escala é natural. E essa escala, como é que ela é medida? É medida de acordo com o que aprendemos em cada uma daquelas viagens que nós fazemos. E cada uma experiência vivida. É como uma caminhada. Aquele que caminhou mais, ele naturalmente está mais para frente. Quem parou ali no meio do caminho ficou um pouco para trás. E também tem aí aqueles que seguiram outros rumos, né? Que deram uma volta maior. Talvez vão demorar mais um pouco para chegar ao final da jornada. E nós temos também os outros que estão lá no início da jornada. Eles começaram a viagem agora, né? São ainda crianças espirituais. Esses daí estão presos exclusivamente na vida material. Eles são tal como crianças birrentas. Aquelas crianças cheias de marra, né? Eles se assemelham a essas crianças. Outros já são espíritos mais maduros, eles já caminharam por longas experiências, caminharam já bastante. Eles já têm uma visão mais além do que aqueles que estão começando a jornada. E foi desse jeito que Kardec construiu essa escala, a escala dos espíritos. Ele disse assim, ó, que tem espírito de terceira ordem, e esse espírito aí somos nós, de terceira. Diz que tem os espíritos de segunda ordem, esses são quem? Os espíritos bons. Eles estão a uma distância muito grande da gente, já caminharam muito. Mas mais no alto da escala de Kardec estão os espíritos puros, os de primeira ordem, aqueles que nós chamamos de anjos. São já espíritos felizes, né? São espíritos puros. Eles já estão em sintonia com a lei divina. E a distância desses anjos aí, que são os espíritos da primeira ordem, para os espíritos bons, que são os espíritos de segunda ordem, a distância é imensa. Aí, quando nós fazemos o raciocínio, fica parecendo impossível que a gente vai alcançar os espíritos bons. Imagina alcançar os anjos. Mas não é para ser fácil mesmo. Deus criou o ensino, a metodologia divina, é pesada mesmo, é difícil, é de muito trabalho, é dura, é áspera. E ninguém foi enganado quando veio para cá. E também para ninguém desanimar, porque recursos nós temos. Por exemplo, quem é que frequenta a casa espírita 2 vezes por semana, ele pode muito bem, depois que essa quarentena acabar, passar 4 vezes. Ele tem que se agarrar no trabalho do bem, do estudo, que o caminho, pelo menos, não vai cortar não, mas pelo menos não vai se alongar. Então, vamos dobrar os dias de ir para o centro espírita, que dá certo. E agora é que vai ficar um pouquinho mais longe essa distância da gente para a divindade. Vamos colocar assim. Mas, além dos anjos, tem uma outra classe, mas muito mais além mesmo. E são os espíritos da categoria de Jesus. São os espíritos crísticos. Eles são os que governam o universo. Eles dirigem todo o mundo. Eles fazem simplesmente a vontade de Deus. Eles acompanham a evolução de bilhões e bilhões de criaturas. Eles é que fazem a verdadeira vontade de Deus. E aí, por esse motivo, é quase que uma tolice, né? Vamos dizer assim, comparar Jesus a nós mesmos. Seria como uma criança de 5 anos tentar entender a vida de um adulto de 60.
é pensar que Jesus tem as mesmas dificuldades físicas, as mesmas dificuldades espirituais que a gente, as mesmas dificuldades psicológicas do que nós. E trazer Jesus, nivelar Jesus com o nosso conhecimento, dizer que ele tem as mesmas limitações que nós temos. É fácil fazer o raciocínio, porque a Terra aqui, o planeta que nós vivemos, ela tem quantos anos? Mais ou menos 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. E há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um Cristo de Deus. Aí vocês sabem quem é que arquitetou a formação da Terra? Pois é, foi Jesus mesmo. Lá no livro Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ambos foram o Chico, né? E o Emmanuel e Humberto de Campos traz como que foi feito essa evolução do planeta. Ou seja, foge à nossa realidade tentar compreender esse tempo, essa distância entre nós e os espíritos críticos. Mas vamos tentar, pelo menos, fazer um exercício para ver o significado disso aí. Se a gente pensar em nós mesmos, nas nossas limitações, nas coisas que nos aborrecem, nas nossas dificuldades, e conseguirmos imaginar que há 2.000 anos atrás, como nós éramos? Nós éramos mais ou menos limitados? Nós ficávamos, a ira tomava conta da gente mais ou menos facilmente. Nós tínhamos mais ou menos dificuldades. Isso há 2.000 anos atrás. E se há 10.000 anos atrás, como era a nossa condição? E há 100.000 anos? E há 1 milhão de anos? Então, é inconcebível. É um ato, espiritualmente falando, né, infantil da nossa parte. É até injusto comparar Jesus com a nossa inferioridade. E imaginar que Jesus, nessa passagem, né, da purificação do templo, imaginar que ele ficou com raiva, imaginar que ele se irou, imaginar que ele ficou magoado, imaginar que ele, ali, naquele momento, ele perdeu a cabeça, despejou toda a sua raiva nessas crianças espirituais, né, que vendiam lá suas coisinhas lá no templo. Pensar assim, né, não faz justiça à grandeza espiritual de Jesus, que é um espírito que comunga com Deus. Porque quando nós lemos lá e achamos isso, é tudo uma questão de interpretação. Nós temos que pensar, será que o problema está no Evangelho ou está na pessoa que está interpretando? Os ensinamentos de Jesus, eles não são superficiais. Uma letra, uma palavra pronunciada por Jesus, tem um significado profundo. Então, quando nós estivermos estudando o Evangelho, nós temos que fazer uma pergunta a nós mesmos, né? Que tipo de texto é esse? Que tipo de texto eu estou lendo? Bom, eu vou dar um exemplo. Se você abre o livro de poesia da Ruta de Souza, o que você vai ler? Poesias? Pois é, ninguém lê um livro de poesias como lê a revista Veja, por exemplo. Ninguém lê um outro exemplo, ninguém lê uma bula de remédio como lê o livro Memórias de um Suicida, que é um romance, né? Por exemplo, tem livro para criança. No livro da criança tem animal que fala. Nos livros lá do Sítio Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, tem boneca de pano que fala, que anda. Tem sabugo de milho que virou gente. Então, as coisas nesses livros, elas são fantásticas. Elas são escritas de uma determinada forma. Nenhum adulto que lê Sítio Pica-Pau Amarelo, ele espera encontrar Emílio ou Visconde Sabugosa por aí. Ninguém leu esse livro de história como lê, por exemplo, o livro de história também do Brasil.
Aí onde é que eu quero chegar? É que cada um desses livros tem o seu estilo literário. Nós temos que identificar exatamente isso, o estilo literário. E, não sei se vocês sabem, mas eu, dando uma olhada, também não sabia, fiquei impressionado. A Bíblia tem 66 livros. Umas tem mais, outras menos, depende da Bíblia. A Bíblia católica tem 66, tem Bíblia protestante que tem 60, outros tem mais, uns tiraram uma coisa. Depende algumas tem umas divergências aí. Mas, dependendo da Bíblia que você lê, ela tem, em média, 60 livros. E esses livros, o que são esses livros? Tem os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, Tobias, Judite, Salomão, são os livros, né, eclesiásticos, são alguns dos livros lá do Velho Testamento. E já no Novo Testamento, nós temos os evangelhos, né, do Mateus, Marcos, João e Lucas, e temos também livros históricos. Mas livros históricos parece que só tem um, que é Atos dos Apóstolos. Tem as epístolas, que são as cartas de Paulo, Coríntios, Gálatas, etc. E as epístolas gerais, né? Que tem as epístolas das cartas de Paulo e tem as epístolas gerais, que são Hebreus, Pedro, são algumas. Judas, João, tem algumas lá. E tem um livro profético, somente um livro profético, que é o Apocalipse. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar lá depois, vai ver que tem a lista com vários. É fácil achar esse dado. Aí, tem gente que abre a Bíblia e acha que todos esses livros são iguais. Alguns começam a ler a Bíblia, e já ali na parte da criação da Terra, ele logo diz que isso aí é fantasioso. Porque não bateu com os livros que ele estudou de física lá, de geologia, que ele estudou lá na faculdade. E ele ainda dá uma bronca em Deus, briga com Deus. Ele fala, não, isso aqui tá batendo com o meu livro de geologia, não. Está errado. Então ele quer que bata. Então ele não identificou o estilo literário. Dentro da Bíblia tem poesia, tem parábola, tem história. História igual da boneca Emília do homem feito lá de Sabugo, né? Os Condes de Sabugosa. E ao contexto histórico também. Na verdade, há uma porção de estilo literário. Se eu não conseguir descobrir qual é o estilo literário do texto, eu corro um risco. Sabe qual é o risco que eu corro? O risco de uma pessoa que compra um livro de poesia da Alta de Souza, achando que vai ler um livro histórico. Ou então, uma pessoa que compra um livro sobre história da música e acha que vai aprender um outro determinado assunto. Ou acha até que livro histórico de música que vai aprender a tocar um instrumento sozinho. Aí fica uma pergunta, é uma grande pergunta, que na passagem da purificação do templo, que é essa passagem onde Jesus expulsa os vendilhões do templo, qual é o estilo literário? Qual é o estilo literário dessa passagem? Eu dei uma olhada, fui olhando, aí tem os estudiosos e eles dizem que há na Bíblia um estilo, eu vou até ler aqui, que é um diferente, vocês me perdoem, relato de ação simbólica. Isso aí eu procurei, tem várias, na USP, na UNASP, na Universidade do Rio Grande do Norte. Então, vocês vão encontrar uma gama muito grande de autores, pessoas com doutorado, que estudaram a Bíblia, estudam os estilos literários, e diz que lá na Bíblia tem um estilo que se chama relato de ação simbólica. Aí, quantos relatos desse tipo existem na Bíblia? Lá no Velho Testamento tem mais de 15 relatos
dessa ação simbólica. No Novo Testamento tem vários. E 2 deles estão nesse capítulo 14, né? Que, sobre a purificação do templo, que é a figueira que secou, e a purificação do templo. Pois é, esses 2 relatos de ação simbólica estão lá nesse capítulo, no capítulo 11. Lucas 11. E fazem parte dessa nossa conversa de hoje. Por isso é que nós vamos tentar entender e que é tudo simbólico. Porém, né, como eu disse lá atrás, Jesus não fala nada em vão. Todas as mensagens de Jesus são profundas, carregam uma mensagem profunda. Aí, o que isso quer dizer? Que nós não podemos levar ao pé da letra quando estamos lendo a Bíblia ou o Evangelho. Nós temos que interpretar, nós temos que decodificar essa mensagem. Ler a Bíblia ao pé da letra é muito perigoso. Aí tem um exemplo de como é perigoso, e eu ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele disse que certa vez o Divaldo estava fazendo uma palestra, aí se aproximou dele um senhor bêbado. Aí esse senhor perguntou para o Divaldo: o senhor que é o Divaldo? Eu disse: sim, sou eu mesmo. O bêbado aí foi e mandou essa para o Divaldo: olha, eu vim dizer para o senhor que Jesus era alcoólatra. O Divaldo ficou mudo, não sabia o que falar nessa hora. E eu vou provar para o senhor. O Divaldo colocou a mão na cabeça, pensou: meu Deus, e agora? Falou o quê? Nada. Aí o bêbado continuou: olha, ele foi numa festa de casamento, bebeu tanto vinho, que saiu perguntando: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, você vê, o bêbado interpretou o quê? Ao pé da letra. Então, ler a Bíblia ao pé da letra pode dar nisso. A gente tem que concordar que é perigoso. Aí vamos seguindo. O Velho Testamento, ele foi escrito há 600 anos, 500 anos antes de Jesus. E vale a pena a gente frisar que quando Marcos, Mateus, os evangelistas escreveram os evangelhos, eles já conheciam o estilo literário de relato de ação simbólica. Por que eles conheciam? Eles liam. O material de estudo deles era o quê? O Velho Testamento. Eles não inventaram nada. Isso aí era simplesmente a maneira natural, a didática usual da época. E era necessário para o entendimento nessa época que se usasse essa linguagem. Aí, tem 2 relatos no Velho Testamento que eu vou, para não compararmos com o que Jesus fez, eu vou falar para vocês aqui. Um está lá em Jeremias. Olha, isso aqui é tudo figurativo, tá? Deus disse para o Jeremias: não vá pensando que Deus apareceu lá, fisicamente falou com o profeta, não. Deus disse a Jeremias para ele comprar um vaso e deu as instruções para ele. Aí ele foi lá para o templo, no mesmo lugar onde Jesus iria expulsar os vendedores. Só que 600 anos antes. Ele pegou o vaso, jogou no chão, o vaso se espatifou. Ele sem falar nada. Ele juntou todos os capinhos, colocou num saco, fez tudo isso sem dizer uma palavra sequer. Ele era um profeta respeitado lá perante o povo, e o povo ali estava acostumado com essa prática. Eles ficaram olhando, esperando a tradução. O que vem agora? Aí o Jeremias continuou: olha, Deus falou comigo e ele interpretou a mensagem. Esse vaso aqui representa Jerusalém. Os cacos são o povo desobediente. Todos serão levados, todos serão presos, todos serão levados cativos. Era para ele fazer somente isso, conforme as instruções.
Só que ele não ficou por aí, não. E o que ele... É importante agora o que eu vou falar, porque lá na frente nós vamos precisar dessa informação. Esse templo, onde ele foi lá e quebrou o vaso, ele era gigantesco. E ele era composto de vários pátios, um após o outro. Então, pensamos o seguinte, tem um pátio, um outro, e assim por diante. E o único acesso para o segundo pátio era pela uma porta que ficava no primeiro. E o único acesso ao terceiro pátio era pela porta que ficava no segundo pátio, e assim por diante. Então, o acesso aos pátios só se dava por um lugar, pelo pátio anterior. E o lugar onde Jeremias quebrou o vaso era justamente o primeiro. Ele era enorme. Ele era chamado de o Pátio dos Gentios, ou a Praça das Nações. Aí qualquer um podia frequentar ali. Ali era um lugar, conforme as profecias, seria o lugar onde que as pessoas pudessem orar, para conversar sobre o assunto mais importante daquela época, que era o quê? A crença no Deus único. Que os hebreus eram o povo escolhido para disseminar essa ideia, a ideia do Deus único. Então era ali. Mateus até anotou no Evangelho, ele escreveu: a minha casa será chamada casa de oração. Era ali que o mundo deveria aprender a construção do reino de Deus. E foi nesse mesmo lugar, nesse pátio, né, que Jeremias, quando ele quebrou o vaso, o que aconteceu foi que ele se empolgou. Aí ele tentou entrar no segundo pátio. E no segundo pátio, só judeu entrava. Era onde se fazia o sacrifício. Depois tinha o terceiro, que só entrava os sacerdotes. Depois tinha o outro, né? O quarto pátio lá, que só entrava os sumos sacerdotes. Só que o Jeremias chegou na porta lá do segundo pátio e os guardas não deixaram ele entrar. Mas ele era muito respeitado e os guardas não prenderam ele, mas ouviram ele. E ele disse que foi Deus que enviou, ele que representava Jerusalém e que o povo, eles seriam levados cativos e que eles transformaram o templo numa toca de ladrões. Aí ele foi preso ali mesmo, pelos guardas. Ele usou a mesma frase que Jesus usou lá atrás, né? Isso está lá no capítulo 19, quem quiser conferir, tá? Está em Jeremias, lá no Velho Testamento. Se ele tivesse ficado somente no Pátio das Nações, não teria problema. Se ele tivesse ficado lá no primeiro pátio, ali se podia de tudo. Mas quando ele avançou, ele foi preso. Tem um outro caso de ação simbólica, em Ezequiel, capítulo 4. Deus diz para Ezequiel pegar uma placa de cerâmica, naquela época lá, e desenhar a cidade de Jerusalém. Para ele edificar ali de barro, os muros e as construções, né? Ou seja, fazia uma improvisação de uma maquete de Jerusalém. Diz para ele fazer de pedra um soldadinho, um cavalinho, uma lança, uma arma, e ir lá para o templo. Quando ele chegou lá nesse pátio gentil, nesse primeiro pátio, ele sentou e começou a brincar de guerra. Igual a criança. Como se a cidade tivesse sido invadida, ele pegava um cavalinho, sem falar um ar. Do mesmo jeito que as crianças brincam, ele ficou lá simulando essa invasão. O povo até pensou que ele Ezequiel enlouqueceu. Falou, olha, ficou louco, né? Aí ele recolheu tudo e ele disse que a cidade de Jerusalém ia ser cercada e invadida. E Deus falou para ele fazer isso. E os profetas faziam isso, faziam todo esse teatro, né? Vamos dizer assim, esse teatro, para mostrar algo para as pessoas, para mostrar o significado de algo, para enviar uma mensagem, porque é dessa forma que eles entendiam. Às vezes, quando nós vamos explicar algo, nós falamos, entendeu o que é que eu escreva, né? A gente não fala assim? Pois é, a maneira de
entender o que é que eu escreva, era o relato de ação simbólica da época, né? Então, o Ezequiel foi lá e mostrou que a cidade ia ser invadida. Isso era a profecia. Por exemplo, no livro também, Paulo Estevo, ele faz uma referência a um caso dessa de ação simbólica. Eu não tinha reparado isso antes de estudar isso daqui. Tinha um profeta chamado Ágabo, ele vai completamente mediunizado lá ao encontro de Paulo, lá em Antioquia, na casa de Filipe. E sem dizer um nada, ele tirou o cinto do Paulo, tirou o dele, amarrou os pés, amarrou as mãos, deitou no chão e começou a rolar, e a se contorcer, tal como se tivesse epilético. Levantou, bateu a poeira, devolveu o cinto para o Paulo, sem falar um A, e simplesmente apontou o dedo para Paulo. O Paulo, quando era Saulo, ele era doutor da lei. O que ele estava acostumado a ler? O Velho Testamento. Ou seja, ele já estava acostumado com esse tipo de didática. E com a encenação simbólica, né? De pronto, ele matou a charada. Ele falou, se eu for para Jerusalém, vão me prender e vão me bater. Mas ele foi. Ele foi assim mesmo. Ele falou, se Jesus foi crucificado, quem sou eu para não ir só por causa de uma surrinha, né? Mas não foi uma surrinha, ele tomou foi várias, né? Então, tem gente que lê a Bíblia e imagina que Jesus entrou no templo lá, tombando as barracas, chutando mesa, completamente desequilibrado, derrubando tudo. E o templo, nós precisamos saber que ele era interligado a uma outra construção gigantesca, vamos dizer, colossal, que era a Torre Antônia. Só que tinha uma passarela de 200 metros que separava as duas construções. Essa Torre Antônia era um forte, era o quartel general dos romanos. Ali tinha milhares de soldados. Depois que a gente tiver curiosidade, pode procurar aí na internet mesmo. Vai falar lá sobre as dimensões desse QG. É a Torre Antônia. E como ali era o centro da política, os romanos, os hebreus, e tinha muito conflito nessa região, era dali que saíam os exércitos para tudo quanto é lado. Então tinha milhares de soldados ali, e eles faziam a segurança tanto da Torre Antena, né, do QG lá, do quartel, e como do próprio templo. E ainda havia os soldados do próprio templo. Então, se Jesus tivesse feito, se a gente interpretar o pé da letra, que ele derrubou tudo, como sugere ali a interpretação ao pé da letra, ele teria sido preso na hora e condenado. Até porque eles já queriam um motivo para prender Jesus. Foi no começo da missão dele, mas já estavam, todo o povo estava adorando ele. Então, não foi isso que aconteceu. Com certeza não foi isso. Então, o que foi que aconteceu? Né? O que aconteceu foi a tal da encenação profética. Jesus, como supremo educador que era, ele se aproveitou desse recurso, né, didático da época. E o povo conhecia isso, para deixar a lição, a sua lição. E qual foi a lição que Jesus deixou nessa passagem, na passagem da purificação do templo? A lição foi que minha casa é uma casa de oração e que vocês transformaram em covil de ladrões. E disse que aquele templo, como está escrito lá em vários profetas, ele seria purificado. E tanto foi que 70 anos depois, o exército, as tropas do Tito, né, que era filho do imperador, acho que é Vespasiano, entra em Jerusalém e destruiu tudo. E até hoje o templo está lá destruído. Ninguém ergueu. Foi purificado. Então, agora nós já estamos conhecendo
o contexto, né, da coisa, que é a encenação profética. Então, está faltando o quê? Para a gente entender esse texto. Falta a lição, né, espiritual, que é uma lição dura, né? E só que ela é dura porque quando o educador, no caso Jesus, né, vai educar os seus alunos, somos nós, e quando nós alcançamos uma certa maturidade espiritual, né, madureza, ele tem que dar cada vez mais lições, e lições mais difíceis. Por quê? Porque é a nossa condição de aprendizado, é essa. As lições se multiplicando e ficando cada vez mais difíceis. Essa é a nossa condição. E a lição que Jesus queria dar é a da purificação do templo. Mas que templo é este? Se era uma encenação profética, né? E a lição é espiritual. Pois bem, lá no pátio, que Jesus deu essa lição, que é o Pátio das Nações, lá se reunia pessoas de todo lugar. Chegava da Síria, do Oriente, de todos os lugares. E eles iam lá para quê? Para aprender com os judeus o quê? O Deus único. E eles ficavam lá debatendo, conversando, filosofando, aprendendo. Aí os chefes religiosos, né, da época lá, eles ficaram incomodados com o ambiente de debate, das conversas lá, dos filosóficos, do aprendizado dos estrangeiros. Eles achavam que cabiam só a eles esse privilégio de conhecer o Deus único, de conhecer as Escrituras. Aí, o que eles fizeram? Resolveram acabar com isso. Aí veio, o que é isso? Orgulho, egoísmo, né? Eles não aceitavam de jeito nenhum que outro povo, a não ser os hebreus, pudesse ter acesso aos ensinamentos de Deus. Só que havia aí uma pedra aí, no caminho deles. Eles não podiam simplesmente expulsar os visitantes. Por quê? Porque lá nas Escrituras, lá nos profetas, lá no Velho Testamento, que é o guia deles, que é o que eles seguem, né? É o manual de conduta deles, dizia que o templo seria casa de orações para todas as nações. Aí, eles não poderiam ser exclusivistas, né? É porque a religião é para todo mundo, ela não pode ser sectarista, ela tem que acolher a todos, ela tem que abraçar a todos. E como é que uma autoridade religiosa, submetida a essa escritura, podia fazer isso? Aí, o que eles fizeram? Colocaram o comércio no lugar das conversas. Aos poucos, foram substituídas as conversas pelo comércio. Os estrangeiros, imagina, um estrangeiro, ele chega no local, ele chega com... Nós viajamos para os Estados Unidos, levamos real. Nós precisamos fazer o quê? Um câmbio, precisamos trocar. Aonde que o estrangeiro trocava o dinheiro dele pela moeda local? Lá no templo. Aí tinha a Páscoa. Na Páscoa tinha que comprar um cordeiro. Aonde? No templo. As pessoas precisavam comprar as coisas, precisavam comer. Então, comprava onde? No templo. Então, as questões espirituais foram pouco a pouco sendo substituídas, né? Pelos interesses materiais, unicamente materiais. E Jesus estava chamando a atenção justamente para isso. Ele chamava atenção assim, essa é uma casa de orações, mas vocês transformaram em um covil de ladrões. Transformaram um lugar onde os valores espirituais iam sendo esquecidos. E a nossa maior necessidade é de quê? De nos evangelizar. Então, foram trocando rapidamente as questões espirituais pelas materiais. Aí, quando a gente está na adolescência, a gente aprende uma coisa. Nós temos que ter um bom emprego, nós temos que ter uma boa esposa, um bom marido, temos que ter uma boa casa, um bom carro, ter boas roupas. Aí a pessoa
cresce. Tem um bom emprego, casou-se com uma boa esposa, ou casou-se com um marido, mora numa boa casa, dirige um bom carro, se veste com boas roupas. Ela passou a vida conquistando o que disseram para ela que é bom. Aí o que que vem? Vem síndrome do pânico, vem depressão. Daí para as ideias suicidas, é um pulo, né? Aí a vida perde todo sentido. Por quê? Porque procurou as coisas materiais, em vez das coisas espirituais. E é nesse sentido que Jesus veio alertar. É nesse sentido que Jesus veio trazer, nos alertar para a purificação do tempo. E isso é um aspecto social da purificação do tempo. Mas nós temos mais um aspecto, que é o aspecto individual. Eu vou falar para vocês, vou resumir o encontro de Judas e Humberto de Campos. Vamos ser rápido aqui, que o tempo já está vencendo. Só vou contar essa historinha aqui para vocês, que, bem resumido mesmo, desculpa, Humberto de Campos, irmão X, para escrever seus contos, ele usou um recurso que os espíritos usam, que é o quê? Colher informações, né, mediunicamente, de certos lugares, do que aconteceu lá no passado. E Humberto de Campos foi na ida dele a Galiléia, ele encontrou lá na beira do Jordão um homem sentado, e esse homem estava numa profunda reflexão. Quem era? Judas. Ele ficou logo espantado. Humberto de Campos perguntou para ele, você por aqui? Ele, eu venho aqui relembrar os maravilhosos tempos que eu convivi com Jesus e também relembrar da minha falta. Aí ele perguntou, isso não te traz angústia? Ele falou, não, isso aí para mim já está superado há muito tempo, isso já passou. Aí ele pergunta, você conseguiu se salvar por esse arrependimento? Ele, não. Aí ele fala, o remorso é uma preliminar para a reparação. Eu sofri séculos até culminar na fogueira inquisitorial, imitando Jesus, onde fui traído, vendido e usurpado. Então, quer dizer, não adianta só o arrependimento, né? Tem que passar pelas dores. Foi aí que ele conseguiu se desvencilhar da culpa. A conversa dos dois se desenrolou, aí Judas fala para ele, eu vendi Jesus por 30 moedas, né? Eu recebi 30 moedas para entregar Jesus aos seus algozes. Mas tem gente aí vendendo de qualquer maneira e por qualquer preço. Aí Humberto de Campos usou um humor muito refinado, né? Ele falou, é verdade. E esses novos negociadores do Cristo nem têm a decência de se enforcarem depois de vendê-lo. É um piadista, né? Não tem a decência de se enforcarem. Então, o Alex já está cobrando aqui o término, gente. Então, vou mandar um pouquinho mais rápido. E como que é a purificação do tempo interior? Porque é isso que nos interessa. Tem uma poesia de Alta de Souza que nos fala exatamente sobre isso. Ela fala assim, meu irmão, tuas preces mais singelas, ou seja, aquelas mais simples, né? São ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes, ou seja, de vez em quando, choras consternado, chora triste. Ante o silêncio da força que interpela. Ou seja, parece que Deus está mudo, parece que Deus não atende, não nos ouve. Volve ao teu tempo interno abandonado. Ou seja, volta para dentro de você mesmo. A mais alta de todas as capelas. Qual é a maior? A maior de todas as igrejas. O maior de todos os centros espíritas está dentro da gente, dentro do nosso coração.
Essa é a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, da voz de Deus em luz de redenção. O que Alta de Souza está querendo dizer? Que o templo de Deus é aonde? É o nosso coração. E é através do sentimento que Deus se comunica. Ele se comunica com a gente com um sentimento. Então, a nossa oração tem que ser o sentimento. Então, isso é que nós temos que purificar. Eu só vou falar aqui um minutinho agora, para a gente entender mais como que é essa oração. Como que deve ser a nossa relação com Deus. Aí, um repórter foi entrevistar Madre Teresa de Calcutá, um repórter muito inteligente, ele perguntou para ela, Madre, a senhora fala com Deus quando está rezando? Ela pensou, baixou a cabeça, meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. Que resposta, hein? Aí o resto, você acha que o repórter desmontou? Que nada, ele é inteligente, aí ele, espirituoso, ele foi logo perguntando, a senhora só escuta? Ela, sim, meu filho, eu só escuto. Aí ele mandou essa. E o que Deus fala com a senhora? Ela baixou a cabecinha. Aí ela falou, ele não fala nada, só escuta. Ou seja, essa é a relação que nós temos que ter com Deus. Deus está pronto para nos ouvir a qualquer hora. Ele nos responde a qualquer hora. E a qualquer hora nós podemos entrar em contato com ele. Tá certo? Então tinha mais um pedacinho, mas foi vencido o tempo aqui. Tá certo? Eu espero ter acrescentado alguma coisa para vocês aí. Tá certo? Fica com Deus. Jesus abençoe a todos. Agora é com você, né, Alex? Vamos lá. Meu amigo Adriano. Obrigado aí pela sua presença na noite de hoje. O pessoal aqui compartilhou conosco muitos e muitos aqui avisos, muitos recados aqui. Todo mundo conseguiu entrar e sentir a vibração, né, que você procurou trazer. Tenha certeza que conseguiu atingir o seu objetivo. E é interessante, né, gente? Semana passada a gente trouxe o pai, seu Álvaro. E essa semana a gente trouxe o filho, o nosso querido Adriano. Eu acho que a semana que vem a gente pode trazer a mãe dos gêmeos. É mesmo, fica tudo em família, né? O que você acha, né? Eu acho bom. Vamos pensar nisso aí. Vamos começar a fazer os convites e o rodeio. Meu querido, então muito obrigado. Eu me despeço aqui de você em nome de todos e te deixo um grande abraço, vibrações aí de paz para o seu lar, nesse momento que vocês aí estão renovando, né, a vida, com Pedro e Clara aí agora ocupando boa parte do dia e boa parte da noite de vocês. É isso Ok? mesmo. Então, um grande abraço. Fique com Deus, meu irmão. Obrigado, fico com Deus também. Bem, meus amigos, então nós vamos partir aqui para os nossos avisos finais. Bem, lembramos novamente sobre o nosso culto coletivo, todas as terças e quartas-feiras às 20 horas. Convidamos você e sua família para que conosco realize o culto coletivo. Lembramos também que a nossa caravana de implantação do culto do Evangelho no Lar continua aí trabalhando. Basta você enviar um e-mail com seu nome e contato para cultonolar@lamana.org.br e a equipe vai entrar em contato com você. Também lembramos que o nosso tratamento espiritual continua funcionando plenamente. Você que quer fazer tratamento espiritual deve mandar um e-mail com seu nome e o contato para tratamento@lamana.org.br. Bem, só um aviso final aqui. Amanhã nós vamos ter aí roda de conversa com o Instituto da Divulgação. Então não perca amanhã. Se Deus quiser, sem nenhuma intempérie, faremos aqui a nossa transmissão sem nenhum problema. Pedimos desculpa. Hoje tivemos algumas intercorrências que fugiu do nosso controle. Meus amigos, muito boa noite a todos
Que Deus possa habitar sempre os nossos corações e vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento. Convidamos todos então a fecharem os olhos com os corações repletos de gratidão a Deus que nesta noite nos brindou com a presença do nosso irmão que nos trouxe reflexões profundas. Ampara, Senhor, a nossa noite, que os bons espíritos possam realmente encontrar em nossos corações espaço, vibração necessária a fim de promover o tratamento espiritual que todos nós necessitamos. Ampara todos nós, envolve, Senhor Jesus, o nosso país, guia as mãos dos nossos governantes, a fim que em breve tempo possamos realmente voltar às nossas atividades. Graças a Deus que assim seja. Bem, meus amigos, aqui finalizamos então o nosso encontro dessa noite. Aguardamos todos amanhã às 20h30 em nome de Deus. Muito boa noite. Fique em paz.